Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor mediador Thiago Calazans e nós estamos aqui para mais um vídeo de orientação para a atividade mapa da disciplina de Teologia, Comunicação e Novas Mídias. Vamos lá para o nosso vídeo então? Nosso vídeo hoje é um vídeo muito importante porque nós estaremos falando a respeito das primeiras etapas da produção da atividade mapa, da atividade podcast. Então lembre-se, a atividade podcast ou o programa podcast nada mais é do que a disponibilização de um arquivo por meio do áudio. Então alguns alunos já têm acesso a podcasts, escutam podcast pelo celular, pelo tablet, pelo computador. E o nosso podcast necessariamente não vai ser esse podcast mais tradicional, que é habituado nessas plataformas específicas de áudio que nós conseguimos baixar aí pelos aplicativos. O nosso podcast vai ser sim um programa de áudio, mas que nós faremos a disponibilização pelo canal do YouTube. É interessante que alguns podcasts se aplicam em várias plataformas, através do Spotify e também através do YouTube, e nós vamos fazer o uso do recurso do YouTube para a entrega do nosso podcast, o nosso programete de áudio, nosso programa de áudio. O nosso programa de podcast, ele tem um título, isso tem uma história, esse é o título, e visa fazer a elucidação das ações que nós temos na igreja atual e que todas elas, querendo ou não, têm um processo histórico. E às vezes nós não percebemos isso, nós pensamos que a nossa igreja que inventou aquele processo, que inventou aquela prática, que inventou aquele aspecto da liturgia. E é muito interessante descobrirmos da onde surgiu esse conceito, da onde surgiu essa prática e descobrirmos a origem de tudo isso. Essa disciplina, ela é uma disciplina que vai avaliar o conteúdo, sim, mas também a transmissão, porque a disciplina é Teologia, Comunicação e Novas Mídias. Então nós estamos utilizando de uma nova mídia para fazer a publicação, desse material, desse conteúdo. Então, mais do que conteúdo, também a maneira com que você vai produzir o podcast é que será avaliada, por isso que o podcast ficou para o mapa, vale mais nota, como nota de prova também, e assim então teremos condições de fazer uma avaliação de como você produziu e transmitiu este conteúdo, mas também podemos fazer um link com a próxima disciplina do 53, que é a História da Igreja. E se tudo der certo, queremos disponibilizar aí os melhores programas para a disciplina de História da Igreja 2, onde ali os alunos poderão trocar essas informações com os podcasts, com as informações que vocês tiveram aí relacionados a esta disciplina. Hoje, a nossa orientação é a respeito de dois aspectos da produção do seu mapa. Na próxima semana, eu vou disponibilizar mais 2 vídeos sobre o mapa, ou pelo menos mais um vídeo sobre o mapa e na outra semana um vídeo final. Fique tranquilo, nós vamos construindo a disciplina, a atividade junto, vamos construindo os aspectos que envolvem a produção do mapa. Então, nesse momento, como nós estamos ainda com a atividade de estudo 1 acontecendo, eu acredito melhor a gente ir com 2 etapas e semana que vem com mais 2 etapas e na semana final a gente faz um fechamento para a atividade mapa. Vamos lá então? Quero mostrar para vocês a respeito de como está organizado as nossas etapas do podcast. Primeiro, o planejamento. Então, a primeira etapa você tem que planejar o seu podcast. Aí você vai precisar criar um roteiro. Então, a própria atividade de estudo 1, a própria pesquisa que você está realizando do fato histórico, ela já é um roteiro, ela já pode ser utilizada como roteiro. É lógico, para a gravação você vai fazer alguma adaptação aqui e acolá, mas a atividade de estudo 1 já serve muito bem como roteiro. Esse roteiro tem que seguir aí um esquema. Você pode utilizar problematização, vinheta, conteúdo e vinheta final. Isso não está rígido, isso não pode, essa problematização, essa vinheta, esse conteúdo, ele pode ser mudado a ordem, depende de você. Mas esses elementos têm que constituir o seu roteiro e o seu programa. Tem que ter problematização, tem que ter pelo menos uma vinheta,
e para aqueles alunos que têm dificuldade em gravar uma vinheta, nós já disponibilizamos uma vinheta no estúdio, lá na pasta material da disciplina. Não significa que você não possa inventar uma vinheta também. Você pode criar uma vinheta do seu programa, mas lembre-se, né, que você tem que utilizar o mesmo nome. Isso tem uma história, que é o nome do nosso podcast, mas você pode inventar uma sua própria vinheta com a sua própria voz, com o próprio sistema de áudio que você usa, mas para alguns alunos que têm essa dificuldade, nós já disponibilizamos a vinheta. Então não tem necessariamente que seguir essa ordem, mas os elementos têm que estar presentes. Problematização, vinheta e conteúdo. Eu indico a utilização de uma ou duas vinhetas no máximo. Não tem a necessidade de usar mais vinhetas no programa, que é um programa curto. É um programa de 8 a 10 minutos. O que consiste a problematização? A problematização é você fazer a argumentação do uso de algum aspecto, de algum conteúdo da liturgia atual, da teologia atual e tentar elucidar esse aspecto com a história. E aí entra o conteúdo. Então você vai retroceder na história e comentar a respeito da origem desse fato. Eu mencionei na atividade de estudo 1 a respeito da ceia. Hoje nós temos várias interpretações a respeito da ceia, tanto no protestantismo reformado, no protestantismo pentecostal e também no catolicismo. E tudo isso tem uma origem de uma problemática que aconteceu na reforma e também na pós-reforma. A atividade é individual, e esse aqui é um aspecto muito importante porque alguns alunos acabaram acessando, né, como é natural, acessar as aulas, e as aulas que foram disponibilizadas são aulas de 2019. E o podcast de 2019 poderia ser em dupla. Mas para 2020 nós fizemos uma atualização e o podcast de 2020 é individual. Então é importante estar atento a esta informação também. E nós estamos tentando informar massivamente através das lives, através das orientações, que a atividade é individual. Depois nós teremos efeitos sonoros. Se você quiser incluir efeitos sonoros também na sua gravação, você pode incluir também barulho de carroça, barulho de carro, de trânsito, depende muito do roteiro. Então, depois que você finalizar a atividade de estudo 1, é hora de você criar o seu roteiro, é hora de você pensar se você pode inserir elementos sonoros. Vai depender muito do seu computador. Se o seu computador tem um programa específico para áudio, para vídeo, e aí você tem mais recursos nesse programa. Se você vai baixar da internet. Tiago, se eu não colocar efeito sonoro, eu vou ter algum problema de nota? Não. É só para criar um charme mesmo no podcast. Quais serão os critérios avaliados? Que você inclua problematização, ao menos uma vinheta e faça a elucidação com o conteúdo. E explique isso muito bem, né? Agora nós vamos para um outro ponto chave e importantíssimo também, que é a gravação. Eu disse que o conteúdo é importante, mas além do conteúdo, há um meio, como você vai fazer a transmissão. E isso depende da gravação. Vamos dar uma olhadinha, então, os pontos a serem avaliados na gravação. Então, em primeiro lugar, escolha um lugar calmo, sem ruídos, um horário bom para fazer a gravação desse áudio. A captação do áudio pode ser feita pelo próprio celular. Alguns celulares já têm alguns programas de captação de áudio e é importante você usar, muitas das vezes, um fone de ouvido com captação de áudio que vai melhorar a captação, ou do próprio computador, do notebook ou de um computador você consegue fazer a captação de áudio. Salvar em MP3. Então, pode salvar isso na pasta do seu computador, né? Deixe isso bem claro, onde está salvo, a pasta onde você salvou, porque depois nós vamos para as duas últimas etapas, que é a fase de edição e a fase de postagem. Semana que vem eu vou voltar para nós conversarmos a respeito da edição, e aí eu quero mostrar para vocês alguns programas que conseguiremos fazer a edição. Nós colocaremos uma capa, você não vai precisar aparecer, somente o seu áudio, mas nós vamos precisar, na hora de subir para o YouTube, uma capa. E tudo isso nós falaremos na próxima orientação, que é a respeito da edição e postagem. Essas são as orientações.
A primeira orientação para o mapa, nós teremos mais orientações, pelo menos mais 2 orientações, e fica então essas dicas importantes para vocês. É lógico, não se limite só a isso, você pode buscar na internet como produzir podcast, possibilidades aí de captação de áudio, fique à vontade, mas aí nas próximas semanas nós estaremos entrando em contato novamente por meio das aulas e orientações para dar mais dicas e informações para vocês. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana de estudos e semana que vem estamos juntos novamente. Um abraço e até mais. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.